Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias. Livro de Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se, assentava, sentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Vamos orar, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui, reunidos, para adorar e exaltar o nome do Senhor. Que nessa tarde só tenha misericórdia da nossa vida, e que essa palavra, mais uma vez, possa tocar os nossos corações, e que possamos vivenciar essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos vivido dias muito difíceis. Nós temos vivido dias complicados, dias de aflição, dias de dor, dias de guerra, dias de enfermidade, dias de agitação. O que nós temos visto ao nosso redor, e muitas das vezes muito próximo a nós, que as coisas estão piorando, as coisas estão indo de mal a pior, seja na sociedade, seja onde nós estamos, e muitas das vezes no meio, muitas das vezes até no meio da nossa igreja, da nossa vida, na vida dos nossos irmãos. Temos visto que a tendência ainda é piorar as coisas. Mas, irmão, você já está começando com uma palavra de pessimismo nessa tarde, sendo que o Senhor é quem cuida de nós. Irmãos, nós não temos que ser pessimistas, mas nós temos que observar aquilo que tem acontecido ao nosso redor, aquilo que tem acontecido em nossa volta, em volta de nós, para tentarmos verdadeiramente para aquilo que Deus tem permitido acontecer e aquilo que nós temos que fazer para alcançarmos a nossa salvação. E a palavra dessa tarde, Deus colocou essa palavra no meu coração já há algum tempo. É uma palavra de exortação, é uma palavra aqui de confronto a alguém que não conseguia se aquietar, alguém que não conseguia ouvir a palavra do Senhor. Jesus entra naquela casa e ali haviam duas irmãs que tinham um comportamento totalmente diferente uma da outra. Maria, ela estava sentada aos pés do Senhor. A palavra diz que quedava-se, ela estava ali parada, sentada aos pés do Senhor. Enquanto isso, Marta, num comportamento contrário, estava agitada de um lado para o outro, servindo com inquietação, com agitação. E essa agitação levou a
indagar o Senhor: Senhor, o Senhor não se importa que minha irmã não venha servir o Senhor enquanto eu faço tudo sozinho? E o Senhor diz a ela: Marta, Marta. Nesse momento, há um confronto, há uma repreensão da parte do Senhor. Ele repreende com amor, sim, porque Jesus fazia isso sempre com amor, porque uma repreensão sem amor, ela passa a ser uma acusação. Então Jesus passa a repreendê-la: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, ou seja, a comunhão comigo, e isso não lhe será tirado. Irmãos, a mente de Marta era um campo disputado por muitos cuidados. Seu coração era um mar agitado, açoitado por vendavais de tanta inquietação. Ela corria de um lado para o outro e não havia sossego em seu coração, nem alívio em suas obras. Enquanto Maria se aquietava e permitia que o seu coração, e permitia que naquele momento ela se voltasse para o Senhor, ela se sentasse aos pés do Senhor e pudesse ouvir a melhor parte, que pudesse estar na melhor parte, que era estar em comunhão com o Senhor, ouvir o que o Senhor tinha para dizer. Trazendo isso para os dias de hoje, a igreja, nós como igreja, nós às vezes somos muito parecidos com Marta. Temos um coração agitado, temos um coração aflito, andamos de um lado para o outro, queremos servir ao Senhor de todas as formas, queremos participar do serviço da igreja, queremos participar de ministérios, queremos participar de coisas que somos chamados a fazer, mas muitas das vezes isso nos agita, muitas das vezes nos traz inquietação, porque nós esquecemos da melhor parte, que é ouvir o que o Senhor tem a dizer. E muitas das vezes, irmãos, nós não queremos ouvir a palavra do Senhor, porque nós somos confrontados pela palavra. Jesus, ele teve um confronto com Marta. Ele exortou, mas não deixou de confrontá-la. Muitas das vezes, muitos têm uma dificuldade muito grande de sentar para ouvir o Senhor, porque tem medo de ser confrontado pela palavra. Muitas das vezes, ao nosso lado, dentro da igreja, nós ouvimos de algumas pessoas palavras de inquietação, a ponto de dizer: dura foi essa palavra. Que palavra é essa pregada pelo pastor? Que palavra é essa pregada pelos nossos pastores? Tem sido palavras tão duras, irmão. E essa palavra, irmão, tem me constrangido, que é uma palavra muito dura. Essa palavra tem me confrontado. A necessidade de se trazer uma palavra tão dura, a necessidade de se bater na igreja, usa essa expressão, estão batendo na igreja através dessa palavra tão dura. Irmão, nós vivemos uma geração de crentes que não quer ser confrontados pela palavra, crentes que não querem ser confrontados pela palavra do Senhor, a palavra pregada, a mensagem cristocêntrica.
Muitos têm vindo à igreja, mas não querem ouvir esse tipo de palavra que estão sendo pregadas aqui pelos nossos pastores, pelos nossos pregadores. Não é o meu caso, porque eu não sou nada, mas os nossos pastores que preparam a mensagem, que estudam a mensagem, que estudaram para tal, para estar aqui pregando a palavra, levando esse evangelho, sem brincadeira. Mas muitos se sentem decepcionados, essa é a palavra, decepcionados pela palavra que aqui se tem pregado, porque, que palavra dura, como essa palavra me confrontou, porque muitos querem que seu ego seja massageado, e para que o ego seja massageado, há de se pregar uma palavra muito doce, há de se pregar um evangelho muito doce, um evangelho que venha massagear o meu ego, para que eu saia daqui sabendo sim, que eu sou uma estrelinha de Jesus, que Jesus olha para mim, e vê em mim um potencial de ser uma estrela. Eu não posso ser confrontado, porque eu sou de Jesus. Por isso, irmãos, que muitos têm caído. Por isso, que muitos têm ido embora. Porque não têm aguentado o confronto com a palavra pregada. Tudo muito doce. Pastor, eu chego aqui na igreja e fico reparando as paredes da igreja, o som da igreja. O som da igreja às vezes não está muito bom. É que o irmão não sei o quê, que a roupa do pastor, que a roupa da irmã, que a roupa do não sei de quem, que o banco da igreja atrapalha, que é isso, que é aquilo. E o evangelho, onde tem entrado? Quando eu saio da igreja e entro no meu carro, ou quando eu pego um Uber, pego uma condução, o que eu tenho comentado sobre o que aconteceu na minha igreja, quando meu pastor tem pregado a palavra, eu tenho me escandalizado, eu tenho saído daqui confrontado. De que forma, irmãos, temos saído da igreja? Como Marta ou como Maria? Temos nos comportado como Marta ou como Maria dentro da igreja? Temos assentado nesses bancos para ouvir a palavra do Senhor, ou temos andado inquietos, procurando defeito na igreja, procurando defeitos dos nossos pastores, procurando defeitos dos nossos pregadores? Mas o Senhor é quem tem nos confrontado. O Senhor é quem tem falado. Para mim não há dúvida disso. Há dúvida ainda nos nossos corações que o Senhor tem falado aqui? Que o Senhor tem falado todas as pregações, todos os cultos? Ou nós estamos preocupados demais em servir ao Senhor, andando de um lado para o outro? Verdadeiramente, se nós estivermos assim, o que nós vamos fazer aqui na igreja é colocar uma série de coisas para que a gente seja um crítico em potencial. Eu queria fazer aqui com os irmãos 3 aplicações. O que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. O que temos feito com Cristo, irmãos? O que temos feito com a companhia do Senhor? O que é mais importante? O que fazemos com Cristo ou aquilo que fazemos para Cristo? É lógico que pregar a palavra, pregar a palavra é excelente. Evangelizar é uma bênção. Estarmos aqui na igreja, sim, deveremos estar todos os cultos. Mas nós devemos estar com o Senhor em tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa igreja, fora da nossa igreja. Se nós não estivermos com Cristo, vai ter muito pouco valor
aquilo que nós fazemos para Ele. Porque Deus não está interessado, o Senhor Jesus Cristo não está interessado, irmãos, naquilo que eu penso, naquilo que eu determino, naquilo que eu acho que eu vou fazer para Cristo, para agradá-lo. Jesus não está interessado nisso. Jesus está interessado com a boa parte, que é a comunhão que eu tenho com Ele. E se eu não tiver comunhão com Ele, como Maria tinha comunhão naquele momento, se eu não estiver em comunhão com Ele, de nada vai adiantar aquilo que eu faço para Ele. Vai ser de muito pouco efeito, porque o meu coração não vai estar voltado verdadeiramente para Cristo, mas o meu coração vai estar voltado para o trabalho que eu acho que é essencial. A segunda aplicação, Jesus elogia Maria pela sua escolha duradoura, está lá no versículo 42, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada, a comunhão. Maria escolheu a comunhão. Maria escolheu estar ali naquele momento em comunhão com Cristo. Não ficar agitada e aflita de um lado para o outro, a ponto de ser confrontada pelo Senhor. Aquieta-te. Aquieta-te. Acalma-te, igreja. Ela escolheu aquilo que é duradouro, aquilo que dura para sempre. Isso nós não vamos perder. Mais e mais comunhão torna-se muito duradouro. Buscar a comunhão com o Senhor nos levará a ter uma vivência com Cristo duradoura, sadia. Uma vivência que nos vai levar verdadeiramente temos uma vida cristã que agrade a Ele, somente a Ele, não a homens, não aos críticos de plantão. O que fazemos com o Senhor agrada ao Senhor. Terceira aplicação, irmãos. Quando escolhemos estar aos pés de Jesus para ouvir seus ensinamentos, fazemos uma escolha que transcende ao tempo e terá reflexo na eternidade. Se escolhemos isso vai ter reflexo lá na eternidade. Se escolhemos isso não vai ter reflexo apenas hoje, nesse momento, não apenas nesse culto, apenas no culto seguinte. Não, vai ter um reflexo na eternidade. Lá na eternidade. A comunhão não pode ser tirada. Porque é isso que Deus requer de nós. E muitas das vezes, irmãos, nós temos visto que o Evangelho se tornou um grande negócio. O Evangelho tem se tornado um Evangelho pop. Um Evangelho que faz bem ao nosso ego. Muitas das vezes, o que tem se pregado é que o Evangelho é triunfo. Tem se pregado um triunfalismo da parte dos pregadores. Irmãos, se você serve a Jesus, se você caminha com Jesus, o seu triunfo é garantido. O evangelho de triunfalismo tem sido pregado, o evangelho pop, o evangelho agradável, saboroso, que não traz confronto. O
O evangelho que agrada a todos. Todos que chegam à igreja se sentem muito bem com esse evangelho, porque o evangelho que não machuca, que não atrapalha, que não incomoda, mas que não há transformação, que não transforma ninguém, que não transforma a família, que não transforma a igreja, que não transforma a comunidade, que não transforma uma nação. Que evangelho é esse? Será que nós vamos escolher ficarmos na presença do Senhor e tomarmos essa palavra dura? Dura é essa palavra, sim, ótimo. Que palavra dura, ótimo, excelente. Irmãos, domingo de noite foi pregada uma palavra muito dura, ótimo, excelente, glória a Deus. Te confrontou? Sim. Te constrangeu? Também, ótimo. Glória a Deus. Agora, o dia que nós botamos os nossos pés para fora daquela porta e saímos daqui muito alegrinhos, muito fascinados, muito iludidos, esse evangelho não vale. Esse evangelho não vai adiantar em nada. Esse evangelho não vai trazer transformação. Esse evangelho não vai trazer arrependimento, alegria momentânea, felicidade momentânea. Não traz transformação, não traz arrependimento de pecado. Evangelho que traz transformação, evangelho que traz para cada um de nós, amados irmãos, choro, dor. É aquele evangelho que você está sentado nesse banco, quando o pastor está pregando, você encolhe, chega a encolher no banco, de vergonha, de dor. De tanta dor que nós começamos a sentir, de tanto constrangimento, de vergonha. Falar, Senhor, eu não tenho te servido em nada, e quando tenho te servido, tenho feito da pior forma possível. Esse evangelho é agradável, sim. O evangelho que constrange, o evangelho que quase me faz cair desse banco, dessa igreja. Evangelho duro, palavra dura. Esse sim, é o evangelho que me vai fazer sair ele fora e pregar a palavra, levar a palavra aos cativos, aos pecadores, trazê-los à realidade. Evangelho de realidade, não o evangelho de brincadeira, o evangelho de passar pano para aqueles que estão no pecado, o evangelho para passar pano para a minha vida, que às vezes está uma bagunça e eu não quero ser confrontado. O Senhor não viveu o seu ministério terreno. Se nós abrirmos aqui a nossa Bíblia, todas as vezes que o Senhor Jesus pregava, mesmo com repreensão feita com amor, Ele não deixava de repreender. Jesus, ao se deparar com o pecado, o que Ele fazia? Confronto. Aí, irmão, você está falando demais essa palavra confronto. O que está acontecendo? Porque nós temos medo do confronto. Nós temos medo de que isso pode trazer nas nossas vidas. Irmãos, nós não temos que ter medo de sermos crentes verdadeiros. Nós não temos que ter medo de sermos crentes que levamos esse evangelho verdadeiro. Não um evangelho de engano, não um evangelho para enganar as pessoas,
mas o evangelho que venha levar as pessoas à realidade. O reino de Deus não é feito de mentira. O reino de Deus não é feito de palavras que possam mexer com o meu psicológico. E muitos hoje têm usado dessa técnica para mexer com o psicológico da igreja, das pessoas. Psicologicamente, as pessoas são tocadas durante o culto, porque conseguem entrar, vamos dizer assim, na cabeça da pessoa e tocar no seu psicológico. E isso traz uma falsa sensação de bem-estar, uma falsa sensação de felicidade. Mas esse tipo de pregação vai passar. O que vai ficar é aquilo que traz transformação. E ele fala: Marta, Marta, aquieta-te. Aquieta-te. Ela, a sua irmã, escolheu a boa parte. Os seus cuidados desnecessários de nada vão te servir. Os seus cuidados em nada têm te transformado. Mas se você vier para a minha comunhão, se você vier ter comunhão comigo como a sua irmã, isso não lhe será tirado. E Marta ainda disse para o Senhor: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique te servir sozinha? E ela ainda quis indagar do Senhor. Ela quis indagar aquele comportamento do Senhor Jesus. Por quê? Ela estava servindo e a irmã não. Ela queria fazer isso, ainda uma indagação. E muitas das vezes nós tornamos crentes de indagação. Levamos uma vida agitada, uma vida aflita, ainda queremos indagar do Senhor: Senhor, por que não me abençoaste? Senhor, por que tenho passado por aflições? Senhor, por que eu tenho passado por lutas? Senhor, por que eu tenho passado por tantas guerras, por tantos conflitos? E a resposta está na palavra, porque nós não conseguimos nos aquietar. Nós não conseguimos parar e escutar o que o Senhor tem a falar. Porque quando o Senhor fala, quando nós conseguimos ouvir o Senhor falar, quando nós aquietamos para que o Senhor fale, e nós temos entendimento dessa fala, irmãos, combater fica muito mais fácil, guerrear fica muito mais fácil. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmão, ser crente não é viver apenas de bênçãos. Ser crente não é viver num jardim florido. Ser crente não é orar e as coisas como num passe, como no estalar de dedos aconteçam em nosso favor. Ser crente é luta diária, é matar um leão por dia ou matar um leão por hora. Estamos vivendo em um campo minado, onde o inimigo não dá sossego, onde o inimigo não dá trégua. Às vezes nós estamos pelejando com o leão aqui, já há outro esperando para nos atacar. Isso é ser crente. É guerra, é luta, mas ter a certeza de que servimos aquele que nos livra, aquele que nos guarda, aquele que não nos deixará
à mercê dessas coisas, mas aquele que vai nos dar força, que vai nos trazer ânimo diante das lutas, das dificuldades. É isso que nós precisamos ter em mente. A vida cristã não é um jardim florido. Nós estamos aqui de passagem. Isso aqui nós não temos que ter um mundo como uma coisa que temos que agarrar naquilo que Ele nos oferece. As riquezas, as bênçãos, aquilo que quer nos fazer mais felizes, mais contentes. Evangelho, meus irmãos, muitas vezes é aflição. Evangelho é cruz. Alguém sofreu em nosso favor. Alguém foi crucificado por nós. E nós queremos levar uma vida muito doce. Queremos abrir a nossa Bíblia e contemplar apenas aquilo que é doce. Ah, mas essa palavra, não. O pastor pregou ontem de manhã, pastor Pedro, sobre ouvirmos a voz do Espírito Santo. Se nós não ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós vamos ouvir a voz das nossas vontades, a voz do nosso eu. Isso, irmão, é abismo. Se o Espírito Santo não estiver no controle, se nós não dermos ouvido ao Espírito Santo, nós estamos muito próximos a um abismo espiritual. Muito próximo a esse abismo. Se nós colocarmos o Espírito Santo e a palavra de Deus pregada em segundo plano e passarmos a vivermos com essa agitação, vivermos dessa agitação, dessa aflição, o abismo está muito próximo. Temos que correr para os pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como atitude de Maria. Corremos para os pés do Senhor e saber o que Ele tem a dizer, o que Ele tem a falar aos nossos corações, o que Ele tem a falar sobre os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dores, as aflições, e Ele sim falará quando nós aquietarmos os nossos corações. Concluindo, em nossas vidas nós temos poucas necessidades reais, e quando necessário, podemos passar sem muitas daquelas às quais dedicamos muito tempo. Irmãos, para concluir, muitas das vezes nós temos buscado coisas, dedicado a coisas que não vai nos levar a lugar nenhum. Temos que abrir mão de coisas que não são necessárias. E coisas que não são necessárias, muitas das vezes, trazem muito trabalho para serem conquistadas. E quando conquistamos, descobrimos que essas coisas não eram tão necessárias assim. O que é necessário para nós hoje, na nossa vivência cristã, na nossa vida cristã, na nossa igreja, buscar o Senhor. A nossa necessidade, a nossa maior necessidade é compreender quem é o nosso Deus, de que forma Ele age, como Ele trabalha, como Ele se manifesta, como Ele age na nossa casa, como Ele age na nossa igreja, de que modo Ele fala. Mas para isso nós devemos estar com o nosso coração voltado para Ele, estarmos em comunhão. Que a palavra seja dura,
pregada aqui nesse púlpito. Glória a Deus. Aqui tem sido pregada uma palavra dura. Glorificado seja o nome dele, por essa palavra dura. Que o Senhor continue dando aos nossos pastores essa palavra bem dura. Essa palavra bem, que traga bastante confronto. Porque, irmãos, eu quero te falar uma coisa agora. As coisas vão piorar. As coisas vão piorar. Se nós contemplarmos o cenário atual, as coisas estão prestes a piorar e muito. Então nós temos que estar aqui, assentados nesse banco. Nós temos que sentar nesse banco com a certeza. Hoje a palavra vai me constranger. Hoje a palavra vai ser dura. Hoje eu vou sair daqui constrangido pela palavra. Quando eu sair daqui constrangido, eu vou sair dali forte. Forte para enfrentar aquilo que está por vir. E que não vai ser brincadeira. O que está por vir vai ser pior. Muito pior do que está acontecendo. Mas nós estaremos fortes, sabe por quê? Porque nós temos nos alimentado de palavra forte. Nós temos nos alimentado com um alimento que nos fortifica, com um alimento que nos dá, como diz o pastor, sustância. Se tiver sustância na nossa alimentação, se tiver sustância no evangelho que está sendo pregado, glória a Deus, pode piorar tudo. O mundo pode estar caindo. Mas nós estamos cheios da palavra. E palavra que sustenta, palavra que nos toca, que nos coloca de pé, palavra que nos incentiva, que nos fortalece. Essa é a palavra a ser pregada e tem sido pregada. Alegremos-nos com essa palavra. Alegremos no Senhor, porque o Senhor é fiel e tem nos dado a palavra. Vamos orar, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Te pedimos perdão, Senhor, se falamos algo que desagradou a Ti. Mas nós queremos buscar do Senhor, Pai, aquilo que nos deixa de pé, aquilo que nos coloca de pé, para podermos enfrentar as nossas batalhas e perseverarmos juntos em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus.